Olá, bem-vindos ao Aulomorph. Você já deve ter reparado que muitas línguas aqui da Europa são muito parecidas, não é? Aliás, isso não é coincidência, nós sabemos que muitas delas vêm do latim, por exemplo. Mas, se você sabe de linguística e você já assistiu esse vídeo aqui, você sabe que as línguas da Europa, na verdade, pelo menos grande parte delas, ou pelo menos a maioria delas, vem de uma língua de origem, o que nós chamamos de proto-indo-europeu. Então, como você pode imaginar, esse ramo é muito diverso. Afinal, muitas pessoas falam essas línguas. Vamos ver hoje, então, um pouco sobre essa língua e vamos ver os ramos que ela gerou e o que é esse tal de proto-indo-europeu e o que é essa tal de família indo-europeia de uma vez por todas. Para esse vídeo aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o vídeo do galego-português, tá? Eu vou colocar aqui embaixo alguns vídeos úteis, porque não vai dar para marcar tudo aqui, porque o YouTube só permite que eu marque 5, ok? Bom, as línguas indo-europeias são o ramo mais falado do mundo. O top, as línguas mais faladas do mundo são indo-europeias. O mandarim não, mas o mandarim é exceção. E isso se deve não só pela colonização, né, da América, mas também porque na Índia, muitas das línguas faladas, inclusive o hindi, e a Índia é o país, não sei se já passou a China, mais populoso, se fala muitas línguas indo-europeias na Índia. Bom, e quem eram os indo-europeus? Os indo-europeus foi um povo que, de origem um pouco misteriosa ainda, o que nós sabemos deles, nós reconstruímos de palavras que as línguas têm em comum. Se eles tinham palavra para essas coisas, nós sabemos que eles tinham essas coisas, certo? E provavelmente eles viviam ali na região ao norte do Mar Negro, ali mais ou menos onde é a Ucrânia. Dali eles expandiram entrando na Europa e dali eles expandiram indo lá para o sul, para a Ásia. E depois para outro lugar que eu vou falar mais para frente. E provavelmente eles viveram entre 3 a 5 mil antes de Cristo naquela região. Hoje em dia nós temos resquícios, né? Nós temos um povo chamado povo Yamna. Provavelmente eles eram os indo-europeus originais, falantes de proto-indo-europeu. Mas agora, que língua é o proto-indo-europeu? A partir do método comparativo, né, nós entendemos como as línguas funcionam, nós conseguimos prever como era o proto-indo-europeu comparando as outras línguas que nós temos e reconstruindo o proto-indo-europeu. Nós temos um sistema fonológico que é bem aceito, mas nós temos duas coisas importantes em termos de sons, de fonemas. Nós temos os laríngeos, que eu já falei em outro vídeo, que são muito importantes no proto-indo-europeu, que são sons misteriosos, e nós temos também as consoantes mais palatalizadas, que também já falei em outro vídeo e que vão aparecer mais vezes aqui nesse. O proto-indo-europeu também provavelmente era uma língua um pouco com acento mais de tom, tonal, né, com moras e tudo mais. Proto-indo-europeu, em termos morfológicos, por exemplo, nos nomes nós tínhamos, por exemplo, o número singular, dual, preservado em muitas outras línguas indo-europeias e perdido em várias outras também, plural, mais de 2, e até um possível coletivo. Em gênero, nós tínhamos originalmente um gênero inanimado, neutro, e um gênero animado, né, que seria um gênero comum. Com o tempo, houve a invenção do gênero feminino, a marcação do feminino, o a, e que ainda são preservadas na maior parte das línguas indo-europeias até hoje. Então, nós tivemos o inanimado que virou neutro, o animado que virou só masculino e o caso específico feminino. Os casos são os casos que nós já conhecemos de várias outras línguas indo-europeias. Nominativo, acusativo, dativo, genitivo, instrumental, ablativo, locativo e vocativo. E, aliás, através de irregularidades de línguas indo-europeias, nós conseguimos reconstruir, também nos ajuda a reconstruir sistemas e nós conseguimos explicar por que essas irregularidades acontecem a partir da reconstrução dessa protolíngua. E isso é muito interessante. E nós descobrimos que até o proto-indo-europeu tem algumas coisas irregulares que nos leva a construir, num limite, até um pré-proto-indo-europeu. E é claro que houve tentativas de classificar a língua proto-indo-europeu numa família maior ainda, mas ninguém conseguiu fazer isso de fato. Existem diversas teorias e tentativas, mas elas são todas cherry-picked, sabe? As correspondências nunca batem. Então, até onde nós sabemos, o proto-indo-europeu não é relacionado a nenhuma, onde nós sabemos concretamente. E aqui agora, para nós falarmos das subfamílias, né, os ramos indo-europeus, nós vamos falar mais ou menos por ordem de atestação. Isso significa que nós vamos ver a partir da primeira inscrição que nós temos numa língua indo-europeia de cada família, mas tem-se nota, não significa necessariamente que certos ramos dessa ordem são mais velhos que outros. Essa é só a primeira atestação escrita.
Eles já existiam antes, eles só não eram escritos. Ou se eram, nós não temos documentação dessa época. Porque lembrando que a língua é falada, a escrita foi uma invenção que foi criada depois, mas tem um vídeo para isso também. O primeiro ramo de que nós vamos falar é o ramo anatólio, que é o ramo do hitita, o ramo do luvita, o ramo do lídio e o ramo do palaico e de algumas outras línguas. Todas essas línguas eram faladas lá pela Turquia, por isso que tem esse nome Anatólio. Aliás, os troianos, que moravam na Turquia, provavelmente falavam uma língua desse ramo. Esses povos usavam vários alfabetos diferentes também, vários alfabetos de hieróglifos, e até os hititas usavam os cuneiformes, lá dos sumérios e dos acadianos, para escrever. Aliás, no ramo anatólio, a maior parte dos textos que nós temos estão justamente em hitita. E é claro, esse ramo está totalmente morto, mas ele foi muito importante para a reconstrução. Até porque nós temos essa classificação de que eu já falei das línguas Kentum e Chatem, classificação das línguas indo-europeias. Mas o hitita não apresentou essa classificação. Sabe por quê? Porque as línguas anatólicas preservaram as palato-velares do proto-indo-europeu. Então elas não são nem Kentum nem Chatem. E elas, é claro, desafiam essa classificação. Mas uma outra coisa que é interessante dessa língua é que ela ainda também preserva o gênero animado e inanimado, comum e neutro, enfim, não importa como você quiser chamar. E o fato de ela ter preservado esses dois gêneros significa que o ramo anatólico se separou antes da criação do gênero feminino, o que mostra que esse ramo foi nos primeiros a se separar do indo-europeu central. Mas claro que ele também se desenvolveu bastante depois e tal, ele não é proto-indo-europeu perfeito. O próximo de que nós vamos falar é um supergrupo, que engloba dois. É o supergrupo indo-iraniano, que são dos indo-europeus que depois migraram lá em direção à Índia. Nós temos no grupo indo o hindi, o sânscrito, aliás, não só o hindi, o que nós chamamos de hindustani, né, que é o hindi e o urdu, tecnicamente eles são a mesma língua. É claro, o pali, que nós temos já vídeo sobre, o punjabi, o romani, que é a língua dos chamados ciganos, e depois no ramo mais iraniano, mais pro lado, nós temos o persa e o curdo, por exemplo, mas tem outras, claro. Elas são línguas chatem, de desenvolvimento, e é claro que o ramo indo-iraniano depois se separou, né, as línguas iranianas e as línguas indo-arianas. E claro que essas duas línguas tiveram daí substratos diferentes também, e elas se desenvolveram em caminhos diferentes. Do lado indo-ariano nós temos a riquíssima literatura do sânscrito e do pali, né, literatura hindu, literatura budista. E do lado iraniano, por exemplo, nós temos o avestano, né, uma língua muito importante, língua do zoroastrismo. É muito difícil falar o nome dessa religião, mas são textos muito importantes também da região, escritos nessa língua indo-europeia. Próximo ramo é o ramo helênico, um ramo Kentum. Hoje em dia, só há duas línguas helênicas vivas, que são o grego, moderno, e o que nós chamamos de tzakoniano, que está vivo, está morrendo. Nós tivemos muitos desenvolvimentos interessantes no grego, aliás, muitas também palavras que normalmente são atribuídas a palavras de substrato, né, de povos que estavam antes dos helênicos. E antigamente nós tínhamos várias variedades, né? Nós tínhamos o ático, o dórico e justamente do ático, né, que nós tivemos a koiné, e que daí surgiu o grego moderno. E do dórico surgiu o tzakoniano. Depois, nós temos esse ramo que você está ouvindo agora, o ramo itálico. Obviamente, as únicas línguas vivas hoje do ramo itálico são as línguas românicas, né? As línguas que vieram lá do latim vulgar e que vocês já sabem a história. Mas, antigamente, o latim era só uma linguazinha. Nós tínhamos outras línguas itálicas, como o faliscano, o osco, o úmbrico, mas claro que dessas só o latim sobreviveu. E as duas primeiras, o latim e o faliscano, são um grupo, e depois nós temos o osco e o úmbrico, que são juntos também, mas eles são consideravelmente diferentes do latim e do faliscano. Mas como eu disse, todos eles morreram. O Lácio, que era só uma regiãozinha, e do Lácio vem latim, certo? Cuja capital era Roma, se expandiu e dominou, e agora uma grande parte da Europa fala uma língua que veio do latim. E depois foram para a América, e agora grande parte da América, aliás, a maior parte da América fala uma língua que vem do latim. Então é um ramo muito falado e influente, né? Grande parte do vocabulário do inglês, por exemplo, é um vocabulário românico, certo? E muitos teorizam também a união desse grupo itálico com o próximo grupo de que nós vamos falar, o grupo céltico, propondo um grupo ítalo-céltico, dadas as semelhanças. Mas isso não é 100% aceito. Então,
Agora vamos falar do ramo, então, céltico, que tá meio fora de ordem aqui nessa lista, mas por fim, sabe, faz sentido no vídeo. Bom, o grupo céltico é um grupo Kenton também, e é fácil, dá para contar nos dedos as línguas célticas que nós temos vivas ou vivas até hoje. Nós temos o galês, que já tem vídeo, o irlandês, o gaélico escocês, o manês, o bretão e o córnico. Todas em risco enorme de extinção, exceto o galês. Mas essas são só poucas línguas celtas que sobraram, são só as insulares que sobreviveram lá nas Ilhas Britânicas. Mas, na verdade, essa parte ocidental da Europa era muito celta, totalmente dominada. A França, a Península Ibérica, nós tínhamos o gaulês, por exemplo, a língua do Asterix era celta. As línguas aqui, o celto-ibérico, o galécio, aqui, os galécios que moravam aqui onde eu estou agora, celtas também, falantes de línguas celtas. Mas foi tudo apagado do mapa. Aliás, eles estavam tão espalhados que tinham até celtas lá na Turquia, na Anatólia, os gálatas. E as línguas celtas também são marcadas por um fenômeno muito estranho chamado mutação. Mas eu também já falei lá no vídeo sobre galês, então tá tudo certo. Bom, o próximo ramo de que nós vamos falar é o ramo germânico, que também é um grupo Kenton. E nós temos nele o inglês, o alemão, o neerlandês, todas as línguas nórdicas. E nas línguas germânicas orientais nós temos o gótico. E é claro que o gótico está extinto. Nós temos também algumas coisas que são muito marcantes das línguas germânicas. Por exemplo, o fenômeno da lei de Grimm, que eu já falei também. Nós temos também o fenômeno muito marcado de umlaut, de que eu também já falei em outro vídeo, aliás, é um vídeo bem antigo, mas é bem interessante. O fenômeno que aconteceu várias vezes, que é o fenômeno de V2, do verbo na segunda posição. No ramo germânico, como todos os outros, essas línguas antigas já foram escritas com vários alfabetos. Entre esses alfabetos, nós tivemos alguns que se destacaram, que são os alfabetos que ficaram conhecidos como os alfabetos rúnicos, né? Que tem vídeo sobre as runas também, e essas runas são derivadas também da mesma origem do nosso próprio alfabeto latino. E sobre o gótico era uma língua que era falada mais para o leste da Europa, né? Os godos, a língua dos godos, que depois que o Império Romano caiu, invadiram grande parte, várias palavras do português vêm do gótico dessa época. E os últimos falantes moravam onde hoje em dia é a Crimeia, era um território godo. O próximo ramo é o ramo armênio. O armênio hoje em dia é falado ali naquela região, ali perto do Cáucaso, fronteira com a Turquia, e a língua armênia passou por mudanças fonológicas muito severas, muito diferentes também. E nessa mudança toda, o armênio também perdeu totalmente o sistema de gênero das línguas indo-europeias, não tem mais gênero no armênio. E aliás, as mudanças de som, muitas fizeram com que muitas das flexões do armênio sumissem também. Uma coisa parecida com o que aconteceu nas línguas românicas, na derivação para o latim, né? Muitas mudanças fonológicas incentivaram várias mudanças em paradigmas de conjugação e declinação. Mas, enquanto as línguas românicas perderam a declinação, no armênio as declinações ainda existem, conservadinhas. Agora nós temos o ramo tocariano, um ramo que foi descoberto recentemente. Nós temos duas línguas que nós chamamos de tocariano A e tocariano B. E são duas línguas que são encontradas onde hoje é a China. Sim, nós temos indo-europeus que foram até a China. E eram línguas Kentum, e aliás nós encontramos até textos budistas escritos nessas línguas tocarianas. E são línguas extintas, não existem línguas tocarianas vivas hoje em dia. E o nome, na verdade, é bem misleading, porque, na verdade, o nome delas não reflete exatamente onde elas foram encontradas. É uma confusãozinha. O tocariano A parece um pouco mais inovador em muitos contextos do que o tocariano B, apesar de que o tocariano B tem as próprias inovações. Mas é isso, são só essas duas línguas. Bom, o próximo ramo é outro super ramo, o ramo balto-eslavo. Do lado eslavo nós temos todas as línguas eslavas que nós já conhecemos, o russo, o ucraniano, o polonês, o tcheco, o búlgaro, muitas delas usam o alfabeto cirílico, que eu já falei. E nas línguas bálticas nós temos o lituano, o letão, nós temos também o prussiano antigo, que já está extinto. Essas línguas, especialmente as eslavas até, especialmente o russo, tem muitas palatalizações, apesar de que nenhuma dessas palatalizações consegue ser traçada para o proto-balto eslávico, mas elas são conhecidas por isso, entre outras coisas. E nós temos também uma grande redução vocálica, o que faz com que soe até parecido com o português europeu. Por isso que falam que o português europeu parece um pouco russo, auditivamente.
Mas na verdade esse grupo também preservou muito bem, preservou os 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, e também preservou muito bem os casos gramaticais. Aliás, nesse grupo nós temos até hoje preservado, no lituano, 7 dos 8 casos do indo-europeu. O ablativo fundiu com o genitivo nessa língua. Aliás, o lituano é uma língua muito conservativa em traços estruturais do proto-indo-europeu. Então é um grupo muito interessante. E por fim, nós temos o grupo albanês. Tem vídeo sobre o albanês. E é uma língua ali também da região dos Balcãs. E ela é principalmente separada em 2 grupos. A atestação dela é muito tardia, né? São atestações dos grupos Geg e Tosk. E o albanês possui alguns desenvolvimentos muito interessantes também. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo comparando palavras em todas essas línguas, comparando cognatos. Mas ainda não acabou, porque nós temos línguas que são indo-europeias, mas que não estão colocadas em família nenhuma, porque nós não temos recursos suficientes para colocá-las em algum lugar e nem, às vezes nós não sabemos nem como era essa língua, porque nós só temos relatos antigos dessas línguas. E vou falar rapidinho delas. Então, dessas línguas nós temos, por exemplo, o frígio, falado ali no centro da Turquia, sabemos muito pouco sobre ele. Nós temos o lusitano, falado aqui em Portugal e também em partes da Espanha. Tem vídeo só sobre o lusitano ali, então vai lá ver esse vídeo. Nós temos o ilírio, dos Balcãs. O macedônio, não a língua eslava macedônio, mas o macedônio antigo. É falado ali na Macedônia, nós não sabemos muito sobre também. Todas essas estão extintas, então também... Mas provavelmente esse macedônio era próximo às línguas helênicas. Nós temos o venético, não o vêneto, que é o vídeo da semana que vem. O venético era uma língua falada onde hoje em dia é o Vêneto, o povo que morava lá antes dos romanos se apossarem daquela parte. E provavelmente tinha um ramo próprio indo-europeu. Nós temos o massápico, que era falado ali no salto da bota da Itália, lá na Apulia. Nós temos o trácio, falado ali nos Balcãs, lá mais ali pro lado da Turquia. O siculiano, que era falado no centro da Sicília. E o pelagiano, que é uma língua que supostamente teria sido falada, uma língua indo-europeia que teria sido falada onde hoje é a Grécia, antes dos helênicos chegarem naquela região. Seria uma língua indo-europeia que teria servido de substrato para outra língua indo-europeia. Essa, pelo menos, é a teoria de um linguista chamado Georgiev. E todas essas línguas indo-europeias são maravilhosas. Eu quero fazer um vídeo específico de cada ramo, quiçá, talvez até de cada língua. Mas para isso, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa aí embaixo, se inscreve no canal e ativa esse sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer coisa. E como sempre, salve!